edição do TJ PUC. Campinas registra aumento no consumo após saques do FGTS. Aplicativos tentam prevenir casos de violência contra a mulher. Vestibular específico aumenta a chance de ingresso de indígenas no ensino superior. Em Valinhos, apenas 13% dos eleitores já fizeram a biometria. E uma entrevista com o professor Rafael Costa sobre a polêmica em torno da lei Escola Sem Partido. Agora, no TJ PUC. Boa noite. Campinas sofre com os casos de estupro, mas também estão surgindo novas formas de prevenção. Veja agora na reportagem de Raíssa Schreiter. 2014 foi o ano em que o índice de estupros na região da Universidade Estadual de Campinas começou a aumentar. Aqui na Unicamp, diversos casos de assédio e violência sexual são relatados pelos estudantes nas redes sociais. 2 estupros e uma tentativa foram denunciados no mês de agosto. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo, de janeiro a julho de 2017 ocorreram 157 estupros. No mesmo período do ano passado, foram 177. Apesar da queda, os números ainda são preocupantes. A tecnologia é uma alternativa para evitar se expor a situações de risco no dia a dia. 3 estudantes foram convidadas pela equipe de reportagem para testar 2 aplicativos durante uma semana. O Nearby possui um botão em que a vítima de estupro pode notificar as autoridades e contatos do celular que está sofrendo algum tipo de abuso. E o Sai Pra Lá permite que sejam registrados o tipo de assédio, local em que ocorreu e horário. As informações registradas apontam no mapa os locais demarcados. Vi que tem a parte de prestar socorro. Eu até recebi uma notificação de um menino aqui da Unicamp que se eu precisasse ele estaria disponível para me ajudar. Então, diante disso eu me senti um pouco mais segura, mas não totalmente porque o aplicativo não funciona offline, né? E não é todo mundo que está conectado 24 horas. O que vai adiantar se alguém tentar mexer comigo ou me agarrar na rua? Até eu pegar o celular e ligar e colocar que eu estou sendo assediada, já foi. E às vezes dá medo assim, de você tirar o celular no meio da rua ou do ônibus, onde você estiver, e denunciar o cara ali no meio, no público, sabe? Você já foi, você já está afetada pelo que você passou e aí você vai fazer isso de novo. Foi encontrado em Barão Geraldo um morcego com o vírus da raiva. A Secretaria de Saúde pede que os moradores da região fiquem atentos com a prevenção da doença que pode ser transmitida para os seres humanos. É importante manter a vacinação de cães e gatos em dia, lembrando que os principais sintomas da raiva são dificuldade de locomoção, salivação excessiva e paralisia. Caso o morador da região encontrar algum animal com os sintomas da raiva, deve ligar na unidade de vigilância das zoonoses ou procurar centro de saúde mais próximo. O telefone da zoonose é 3245-1219 ou 3245-2268. Após as 5 da tarde, nos finais de semana e feriados, ligue 199. Vamos falar de economia? Se você sacou o FGTS inativo este ano, você é um dos milhões de trabalhadores beneficiados em todo o país. Essa foi a forma que o governo federal encontrou de injetar recursos e movimentar o mercado interno. A repórter Marla Santos foi às ruas de Campinas para saber os impactos da medida em nossa cidade. Esse ano, só no primeiro semestre, Campinas movimentou mais de 745 milhões de reais com o saque das contas inativas do FGTS. Esse dinheiro beneficiou pouco mais de 439 mil trabalhadores na nossa cidade. E por isso, a equipe veio às ruas do centro saber como os trabalhadores investiram o dinheiro sacado. Tinha planos de fazer a reforma da minha casa, mas estou desempregado. Então agora vai ser para casa mesmo, vai ser compra do mês, aquela coisa toda. Infelizmente, não vai ter como usar como eu pretendia fazer. Usei para pagar todas as minhas contas. Quer dizer, as que deram para pagar, né? Laerte Martins, economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, explica como o saque do Fundo de Garantia Inativo, nesse ano de 2017, causou impacto na economia do Brasil e também na de Campinas. Ele acabou liberando para o país como um todo, 44 milhões, beneficiou qualquer coisa de 26 milhões de trabalhadores aqui no país, né? De alguma forma, que utilizou esses recursos para manter a atividade econômica. Também auxiliou muitos trabalhadores que estavam em situação periclitante, vamos chamar assim.
O gráfico mostra que mais de 40% dos beneficiados saldaram suas dívidas com o saque do Fundo Inativo do FGTS. A poupança também teve ótimo desempenho, recebendo mais de R$ 164 mil em aplicações. O número superou todas as previsões dos economistas. E isso dá um certo alento para o comércio e para a indústria e para o país, né, que, de certa forma, deve melhorar um pouco aí. E talvez o PIB possa dar algum respirozinho, né? Eu utilizei parte do dinheiro para efetuar o pagamento de algumas faturas, como prestação de carro, né? E também utilizei para comprar vestuário, tanto para minha filha quanto para o meu esposo e para mim também. Calçado, roupa, o que a gente estava precisando mesmo. Agora uma correção. O valor total de saque em Campinas é de R$ 745 mil, e não milhões como você viu na reportagem. A Operação Jogue Limpo Valinhos recolheu 769 toneladas de lixo de entulhos na cidade. A operação teve início no dia 24 de julho e terminou no dia 2 desse mês. A campanha tinha como objetivo o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e conseguiu atender 6.019 residências e 188 viagens na cidade de Valinhos. A jovem que usou o turbante para esconder a queda de cabelos, consequência de um tratamento contra a leucemia, ainda gera discussão sobre apropriação cultural. Confira na reportagem de Lígia Souza as consequências e os limites entre apoio e desrespeito. Cabelo Black Power, turbante, tranças Rastafari. Esses podem ser exemplos de apropriação cultural se utilizadas por pessoas brancas sem o reconhecimento histórico. O tema apropriação cultural, que tem ganhado repercussão desde 2015, também é discutido nas redes sociais, principalmente após o episódio da jovem branca Tuane Cordeiro postar uma foto usando o turbante para tratamento da leucemia. Uma manifestação cultural, ela pertence a um grupo quando ela foi desenvolvida dentro daquele universo, dentro daquela comunidade, dentro daquela matriz. Isso não significa que é algo que outras pessoas não possam participar daquele ato, né? Mas precisa saber a origem, precisa entender de onde ela vem. Sobre o caso da jovem com leucemia, utilizar o turbante para esconder as consequências do tratamento, Andréia disse que não é um desrespeito, tendo em vista que a jovem não tinha conhecimento. Ela pode sim, mas é muito interessante ela poder, principalmente que ela está cobrindo a cabeça dela, ela está doente, mas imagine como seria interessante se ela conhecesse o real instrumento que ela colocou na cabeça. É muito importante você explicar para essa pessoa que ela... Nossa, olha, isso aqui, as pessoas estão te taxando como apropriadora de uma cultura, mas é legal você entender o porquê disso. Mas e o racismo reverso ou apropriação por parte das pessoas negras existem? Nem o racismo reverso, nem a apropriação cultural por parte das pessoas negras existe. Porque as pessoas negras não têm o poder de oprimir as pessoas brancas como as pessoas brancas fazem, né? Por toda essa construção histórica que nós tivemos. O meu cabelo eu não podia assumir. A minha roupa eu não podia assumir, o meu turbante era coisa do demônio. Então, se eu não posso nada disso, como que eu vou permitir hoje, né, que a outra pessoa venha e tudo bem? Entende? Então, acho que é isso, apropriação cultural. O problema é justamente esse, não é o fato de o negro e do branco utilizarem turbante. O problema é que o negro usando o turbante vai ser visto como o macumbeiro, como o ser do demônio, enquanto a pessoa branca de turbante vai ser chique, vai ser exótica, vai ser diferentona, vai ser cult no rolê. E o promotor Rodrigo Augusto de Oliveira, de Campinas, afirmou na manhã de hoje para a imprensa local que a aprovação da lei da escola sem partido representa uma mordaça aos professores e que um inquérito civil pode ser aberto nos próximos dias. A repórter Lisandra Perobelli está com o professor de Sociologia da PUC, Rafael Costa, que vai comentar a polêmica em torno da lei. Boa noite, Giovana. Boa noite, Caio. Eu estou com o professor de Sociologia, Rafael Costa. Professor, muito obrigada pela sua participação. Professor, o projeto da Escola Sem Partido causou muita polêmica. O que aconteceria caso uma lei como essa fosse aprovada? Seria uma mordaça nos professores. E a condição de trabalho, que já é tão precarizada, seria piorada.
os professores não conseguiriam e se sentiriam perseguidos. A educação não cumpriria o papel de desenvolvimento de um pensamento crítico. A escola sem partido, na verdade, é uma escola de um partido único, de uma visão de mundo que nega a pluralidade, que nega a diversidade. A educação não seria possível se essa lei fosse aprovada. E essa lei, ela já foi declarada inconstitucional. Então, o que faz com que uma parcela da população defenda esse projeto? Vivemos um momento de efervescência cultural muito grande e após o golpe parlamentar, a polarização foi acentuada e partidos de direita e de extrema esquerda aproveitam projetos como esse e a ideia de um pânico moral para ganhar adeptos. As pessoas sem conhecimento do projeto, do que de fato se trata o projeto, dessa visão de mundo que se diz contra e combatendo o proselitismo político partidário, sobretudo de esquerda, mas que na verdade atende ao ideal de partidos que compõem o que ficou conhecido como a bancada da Bíblia e a bancada da bala. Não é à toa que em Campinas quem fez a proposta foi o vereador Tenente Santini. Então as pessoas acreditam na doutrinação ideológica e acreditam na possibilidade da neutralidade, quando na verdade a educação por si só é um ato político e a neutralidade não existe nas relações humanas. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. É com vocês no estúdio. Obrigada, Lisandra. Obrigado, Lisandra. E você vai ver a seguir. Em Valinhos, o cartório eleitoral ainda espera quase 90% dos eleitores para fazer a biometria. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Cartórios eleitorais aguardam eleitores para fazer o recadastramento biométrico. Veja agora na reportagem de Ana Vitória Vidal. As eleições estão mudando. Sabe aquela votação por cédula? A expectativa é que ela não exista mais. A tecnologia da biometria está sendo implantada em diversas cidades de todo o Brasil, e uma delas é Valinhos. Mas o que é o cadastramento biométrico? O cadastramento biométrico seria o uso da tecnologia no processo eleitoral. É quando você faz a identificação e a verificação através das digitais pessoais do eleitor, de que ele será o que a pessoa que fez o alistamento eleitoral será a mesma que irá comparecer à urna para votar. E esse novo método já tem a aprovação de alguns eleitores da cidade de Valinhos. Acho que vai facilitar muito o trabalho dos mesários e da própria eleição. Eu já fui mesária, então eu sei o quanto que procurar a pessoa e no final fazer todo o fechamento da sessão é trabalhoso, então acredito que isso vai facilitar e agilizar todo esse processo. Isso aí acho que é uma coisa correta de ser feito, não tem como você mudar isso, entendeu, de cada pessoa. Então chega a ser perfeito, como os bancos hoje utilizam também, né? Então eu estou de acordo e por isso que eu já vim antecipado com mais tranquilidade para poder ser feito, né? O Brasil tem cerca de 144 milhões de eleitores. No entanto, menos que a metade fez o cadastramento biométrico. Aqui em Valinhos, dos 86 mil eleitores, somente 13% compareceram ao cartório eleitoral para fazer o recadastramento biométrico. O recadastramento biométrico é muito importante para garantir a segurança dos eleitores. Não estou sabendo. Não sei de nada. Andréa comenta que, mesmo com as campanhas, são poucos os eleitores que sabem o que é o cadastramento. Segundo a chefe de cartório, às vezes as pessoas agendam pelo site a biometria e vão à justiça eleitoral sem saber que na realidade já tem o cadastro. Então como saber se sou cadastrada? Bom, é bem simples. Basta olhar no canto superior direito do seu título de eleitor. Lá estará indicado se você tem ou não a identificação biométrica. Em cidades como Valinhos, a biometria não é obrigatória e nem traz dificuldades na hora de fazer a quitação eleitoral ou na hora de tirar o passaporte. E ela lembra que em ano de eleição, o cadastro fecha 90 dias antes. No final do cadastro não tem agendamento, é por ordem de chegada, né? Mas às vezes tem por dia 350 pessoas na fila. Nossa. Então o interessante é vir antes, né? Evitar essa espera.
O cartório eleitoral de Valinhos funciona do meio-dia às 6 horas e o cadastramento biométrico é gratuito. E agora o esporte. Depois de empatar com São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebe o Atlético Goianiense às 9 horas da noite neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli. A equipe ponte-pretana está na 13ª colocação com 28 pontos e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Guarani, por outro lado, vai folgar no final de semana. Pela Série B, a equipe do técnico Marcelo Cabo jogou pela 24ª rodada contra o Boa Esporte na terça-feira, em Varginha. O empate em 2-2 com a equipe mineira manteve o Bugre na 10ª posição com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado caso o Brasil de Pelotas ou o CRB vençam na rodada. O próximo jogo do Guarani será na próxima terça contra o Paraná, no Brinco de Ouro da Princesa. Campinas sediou neste mês de setembro o primeiro encontro de cultura indígena da região. Uma das pautas abordadas no evento foi a vida indígena no meio educacional. É o que trata a reportagem de Beatriz Duarte. Os indígenas enfrentam diversas barreiras na sociedade urbana, como o ingresso no ensino superior. Mas devido aos vestibulares diferenciados, a política de cotas e o sistema de bolsa oferecido pelo governo, isso vem mudando. O que a gente tem hoje, para além disso, é uma grande dificuldade dos indígenas se inserirem nas universidades, em especial nos outros cursos, que não os cursos de licenciatura. Então a gente tem uma formação, o Brasil teve um crescimento, um desenvolvimento dessas licenciaturas indígenas, com formações específicas em várias universidades. Mas o processo das cotas na universidade hoje é uma outra discussão que amplia a formação dos indígenas pelas diversas áreas e cria então uma reserva de vagas específica para os indígenas nos diversos cursos da universidade. Recentemente, a Unicamp divulgou a proposta do vestibular específico para indígenas, como já é feito na UFSCar, UNB e entre outras. Serão admitidos autodeclarados indígenas que possuam um vínculo com sua comunidade. E cada curso da universidade vai receber, então, 2 indígenas a partir de um vestibular específico, da maneira que a UFSCar já faz há alguns anos. E com isso a gente espera, de alguma maneira, fortalecer os grupos indígenas com a formação dos seus jovens, mas não só isso. A ideia também é que a universidade possa se aproximar do movimento indígena, da realidade dos povos indígenas, que a gente possa criar aberturas de diálogo ainda maiores para os conhecimentos, o pensamento indígena, tudo aquilo que eles também têm para contribuir. De 125 instituições públicas do país, 63 contam com ações afirmativas voltadas para os índios. Os povos indígenas têm direito a uma educação escolar especializada, diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária, que é o que diz uma lei nacional fundamentada pela educação escolar indígena, criação do Ministério da Educação. E cabe aos estados e municípios garantir o direito e a execução dessas leis aos povos indígenas. No meu tempo lá não foi fácil porque em conflito com nós indígenas, nós ia estudar, tinha apredejamento do nosso ônibus, do nosso veículo. Aí hoje também estou querendo cursar o ensino superior na área de direito, para estar de frente aí com o meu povo. E agora, vamos acompanhar com Natália Pens as atrações de cultura e entretenimento agendadas para o final de semana aqui na região de Campinas. Confira! Na agenda cultural de hoje, levamos até você as principais atrações culturais e de entretenimento que acontecem nesse final de semana em Campinas e região. Hoje à noite, às 9 horas, a cantora campineira Fran Nóbrega se apresentará na Batataria Suíça em Barão Geraldo. O repertório da cantora é composto por canções da música popular brasileira, consagradas nas vozes de Chico Buarque, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ainda na noite de hoje, em Indaiatuba, a banda NX0 fará uma das últimas apresentações antes do grupo dar uma pausa por tempo indeterminado. O show faz parte da turnê Saideira Tour e está marcado para acontecer às 10 horas da noite na casa de show Pep's Pizza Bar. E no domingo, a família Lima também se apresentará a um show beneficente no Indaiatuba Clube. O evento está marcado para acontecer ao meio-dia e o dinheiro arrecadado será distribuído para instituições de caridade do município. Partimos agora para o teatro.
As atrizes Ângela Rebelo, Drica Moraes, Lorena da Silva e Luísa Pita estrelam a versão brasileira da peça Lifting, uma comédia cirúrgica, dirigida por César Augusto. A obra, escrita pelo espanhol Félix Sabroso, faz críticas a uma sociedade que se mostra cada vez mais refém da imagem e dos padrões de beleza. As apresentações acontecerão de sexta a domingo, às 9 horas da noite, no Teatro Iguatemi, em Campinas. A entrada é livre. E para aqueles que estão interessados em descontrair e dar risada, o stand-up do Thiago Ventura pode ser uma boa dica. O humorista se apresentará no palco do Teatro Iguatemi amanhã em 2 horários diferentes, às 5 horas e às 7 da noite. A entrada não é livre e quem for menor de 16 anos deverá estar acompanhado dos pais ou responsáveis. Começou ontem a Bienal Sesc de Dança em Campinas. Confira mais sobre o festival que acontece até o dia 24 de setembro. A Bienal Sesc de Dança em Campinas tem como objetivo apresentar um panorama do pensamento sobre a linguagem por meio de espetáculos, performances, debates, oficinas, exibições de documentários, lançamentos de livros e conversas entre criadores. Essa edição ocupará, além de espaços do Sesc Campinas, lugares como o Teatro José de Castro Mendes, a Estação Cultura, o Museu da Imagem e do Som, o CIS Guanabara, a Unicamp e praças da cidade. Serão mais de 80 apresentações de companhias de diferentes estados brasileiros e representantes internacionais. Toda a programação pode ser conferida no site da Bienal Sesc de Dança. Essas foram as atrações do final de semana. Até uma próxima! E este foi o TJ PUC primeira edição. Muito obrigado pela sua audiência e boa noite. Boa noite!